o tema da nossa live, né, é sobre vícios emocionais. E o que são esses tal de vícios emocionais? Que, como eu disse lá no começo, né, podem ser situações que acontecem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e que muitas vezes, né, quando nós não nos autoconhecemos, e mesmo nos autoconhecendo, a gente tem dificuldades de lidar em diferentes situações, né? Porque eles vêm para nos desafiar. Eles vêm para nos desafiar. Então, vícios emocionais é todo aquele comportamento, atitude e circunstâncias que repetimos e que fazem mal para nós e para quem está próximo de nós. Todos aqueles sentimentos que às vezes eles vêm para nos afrontar, são aquelas feridas abertas que podem estar em nós. Tudo aquilo que a gente quer fugir do nosso dia a dia, aqueles pensamentos negativos, aquelas murmúrias, o estresse, às vezes situações que nos deixam triste, né? Muitas pessoas podem viver esses vícios emocionais e ele pode estar presente em relacionamentos disfuncionais. A situação de ser criticada, muitas vezes, é um vício emocional que a gente tem. Situação de ser enganada pode ser um vício emocional que a gente tem, né? Pessoas traídas são situações de vício emocionais, tanto traída no seu relacionamento como traída financeiramente. Então, tudo aquilo que um dia foi repetido, tudo aquilo que a gente quer fugir, estão nos nossos vícios emocionais. Aquela ferida que pode estar aberta. Quando crianças, muitas vezes, né, são lá na nossa fase da infância que essas feridas são abertas. Mesmo que às vezes de forma involuntária, mas elas acontecem. Quando uma criança ela é criticada, quando uma criança ela tem uma rejeição, um abandono, né? Que são essas fraturas que ficam ali abertas e vão se alojando na nossa pele. Então, tudo aquilo que a gente viveu de forma repetida, com sentimentos do passado, pode ter deixado esses vícios. E esses vícios, eles são muitas vezes como uma droga. Nós nos viciamos, assim como o álcool, como a cocaína, muitas pessoas ficam viciadas nisso. Elas buscam. Por isso que em outras lives a gente já falou aqui. Às vezes uma pessoa, quando ela é traída, foi porque um dia ela também sentiu-se assim. E ela procura pessoas que façam isso com ela. Ela busca pessoas, ela atrai pessoas, mesmo sem entender, sem saber. Por isso que a gente fala, né, do processo da autocura, que todos nós precisamos fazer e entender isso que acontece conosco para nós buscarmos ajuda e sermos curados desses vícios emocionais. E agora eu pergunto a você, você que está nos assistindo e você que vai nos assistir depois, porque a gente sabe que muitas pessoas assistem depois, porque estar acordado às 5h15 da manhã, né, é desafiador, ainda mais agora que vem um friozinho aqui no sul para nós. Então, né, a gente sabe que muitas pessoas elas acabam acompanhando depois. E agora eu quero que você, que vai nos assistir ou está nos acompanhando agora, que você possa refletir um pouquinho aí. Coloque um pouquinho a tua mão na consciência e pense aí. Quanto talvez esses vícios emocionais que eu citei aqui podem estar afetando a tua vida?
Quais são as feridas que podem estar abertas? Quais são as tuas experiências que você viveu no teu passado, que você se sentiu talvez humilhado, abandonado, rejeitado, que podem estar presentes no teu dia a dia? Quais são esses vícios? Será que tem cura para esses vícios? Como que a gente cura? Que as pessoas feridas, elas vão ferir. E nós precisamos nos curar. E essas feridas, quando elas ficam abertas em nós, de certa forma, né, ela vai se alojar em nossa pele como forma de orgulho que a gente manifesta. E hoje esses vícios emocionais, deixa eu só aceitar, acho que a Débora aqui agora vai entrar aqui. Vamos ver se a Débora dá certo agora, a Débora aqui. Aceitei, Débora. Fala agora, amiga. Bom dia. Ah, uau! Agora sim. Agora sim. Bom, então eu já dei uma pequena introdução, vou falar mais um pouquinho aqui, depois eu vou passando para vocês, tá? Então eu falava, né? Eu só vou baixar, acho, o meu som, que tu ligou o teu ali para não Porque eu dar tiro. muito. Não, pode deixar bem tranquilo, tá? Então, que você possa também refletir sobre quais foram os episódios na tua infância que causou rejeição. Foi a crítica, foi a humilhação, quantas vezes você foi acusada, né? Quais foram os traumas, as feridas emocionais que ocorreram, que ocorrem em você diante desses episódios que você viveu lá na tua infância. E hoje a gente sabe que muitas das vezes, né, esse livrinho aqui, ó, provavelmente as gurias já conhecem, né? O Raiz da Rejeição, que ele né, depois da a rejeição, ela é uma fratura que causa uma ferida emocional muito grande dentro de nós, né? Então, tudo aquilo, né, que a gente teve como âncora, como dor lá na nossa infância e que hoje reflete na nossa vida adulta, né? Ela vai aparecer no nosso dia a dia, né? Então, como eu citava antes, a crítica, a culpa, o sentimento de inferioridade, a autoimagem, que às vezes a gente tem dificuldade de se olhar no espelho, o vício de comer demais, de se alimentar demais, o vício do negativismo, né? Enfim, depois as gurias vão trazer outros exemplos para que você também possa refletir aí e entender um pouco mais que tudo aquilo que nós temos a dificuldade de lidar, de enfrentar no nosso dia a dia, que são aqueles nossos momentos, né, de estresse que podem vir para nos afrontar no nosso dia a dia. Às vezes tá bem ali, daqui a pouco te acontece algo que te deixa para baixo. Tudo isso pode ser feridas abertas que nós temos em nós. E nós precisamos, sim, nos autocurar. E será que tem cura para tudo isso? Como que a gente enfrenta essas situações no nosso dia a dia? Como que nós podemos aprender a enfrentar essas situações? O que está ligado a esses vícios emocionais, então, ele é o orgulho, como eu falei antes. E o que cura é o perdão. O que cura esses
vícios emocionais é o auto-perdão. Perdão a nós e o perdão àqueles que nos feriram emocionalmente. Aqueles que um dia possam ter feito, talvez não de forma para nos afrontar mesmo, para nos deixar essa ferida aberta, mas que mesmo assim nos causar. Aquelas pessoas que estão próximas de nós, geralmente dentro das nossas casas, né? Dos nossos lares, da forma de se falar, da forma de se cobrar, quando criança, fizeram isso conosco. Então, existe sim o processo de cura, que é o auto-perdão. Mas para isso a gente precisa, né, fazer, daqui a pouco, até procurar pessoas que nos auxiliem a nós entender que pode estar nos machucando e nos ferindo, para que a gente possa curar essa ferida dentro de nós. Vou passar para ti, né, Maura? Para te falar um pouquinho mais, e aí depois a Débora complementa. Exatamente isso, Mônica. Falaste. Às vezes a gente não consegue sozinho curar essas feridas, curar esses vícios. Eles já vêm de longa data, longo prazo. E todos esses vícios emocionais, alguns que a Mônica falou e outros que eu vou falar aqui, eles estão te tirando o teu foco, que é a tua missão de vida, aquilo que tu veio para fazer aqui, que tu veio para ser e fazer. Eles estão tirando o teu propósito de vida. E esses vícios, eles estão muito ligados, que é a nossa pirâmide do eu de sucesso, que é a crença de identidade, quem eu sou. Eles distorcem a nossa identidade. E a gente ficou tão viciada nesses hormônios que nos trouxeram lá na infância, tensão, estresse, cortisol, adrenalina, e a gente está sempre buscando situações, pessoas e lugares para que alimentem o nosso vício. Então não se engane, todo viciado precisa de alguém para alimentar o vício. Então observa na tua volta, esposo, pessoas de trabalho, amigos, familiares, e tu está sempre vendo situações se repetindo, situações de crítica, situações de humilhação, situações de traição. Pessoas, mulheres que estão sempre atraindo homens para atrair. Ele é um viciado e você também é um viciado. É uma viciada que precisa ser traída para sentir aquela sensação, para se sentir humilhada, agitada. E aí o teu corpo se alimenta daquela sensação, fica tudo bem. Tu está sempre buscando, mesmo que tu troque de parceiro, tu vai estar sempre buscando pessoas para te mostrar o vício que é teu, o que tu precisa curar em ti. Todo vício, ele está nos mostrando algo em nós, uma debilidade em nós que precisa ser curada. Isso em fazer. Quantas mulheres que a gente vê aqui, que a gente já fez outras lives, que fala do fazer, por que tu te sente tão sobrecarregada, estressada, exausta, sempre fazendo sem parar, não consegue parar de fazer, parar de trabalhar. Se tu para, é como se algo faltasse, teu corpo fica pedindo mais daquilo. Toda essa tensão, estresse, esses hormônios produzidos na infância, eles ainda estão te pedindo para ser alimentados. Vício em comer, como a Mônica falou, vício em álcool, em beber, vício em açúcar, vício em telas. Quando a gente está com vício em telas, que não consegue sair da televisão, não consegue sair do celular, está te impedindo de ter um relacionamento melhor com a tua família, com teu cônjuge, com teus filhos, porque tu não consegue parar, tu não consegue dar atenção para a tua vida, para os teus projetos, trabalho, vício e escassez e pobreza. E foi muito pobre, teve muita dificuldade na infância, teve muito problema do básico, do dia a dia, problema de dinheiro que estava sempre faltando, tinha muito estresse entre pai e mãe, no final do mês era sempre aquela confusão, aquele estresse. Hoje tu vive buscando isso. E os teus vícios estão te impedindo de ter mais dinheiro, de fazer mais dinheiro, talvez. De estar mais focada no teu trabalho. E aí, consecutivamente,
tu vai fazer menos dinheiro, tu vai ter dificuldade financeira. Isso em ter dificuldade financeira. Isso em confusão, em conflito, tá sempre buscando alguém ou pessoas para ter algum conflito, para ter alguma confusão. Todos esses vícios a gente precisa curar. Mas, primeiro disso, a gente precisa ter consciência. Trazer a consciência. Quais são os meus vícios? Sentar. Se não consegue sozinha, buscar a ajuda de um profissional que vai te ajudar a olhar para isso. Quais são os meus vícios? E eliminar eles da tua vida. Eliminar. Primeiro com consciência, verdade e humildade. Eu sou viciada, eu sei que eu sou viciada em ser traída. Eu preciso curar esse vício. Eu preciso evitar pessoas e lugares que estão fazendo com que eu alimente meu vício. Se é meu parceiro, ele me trai frequentemente, eu preciso curar isso em mim. Eu preciso buscar ajuda profissional de alguém que vai olhar para isso junto comigo e fazer com que eu cure essa ferida. Essa ferida não vai ser curada sozinha. Não fica subestimando isso, achando que não, eu já sei que tenho esse problema, eu já sei, eu vou evitar. Tu vai estar sempre buscando, o teu corpo vai estar sempre pedindo aquela sensação. Ele vai estar sempre buscando para que tu alimente e se sinta bem. E tu sofre, chora, e é um ciclo vicioso. Daqui a pouco tu busca outra pessoa para fazer tudo. É um ciclo vicioso. E vícios, como todos vícios comportamentais, emocionais, eles precisam de cura, abstinência. Trocar um vício ruim por um vício bom. O vício sozinho não se cura. Não acredite nisso. Precisa de ajuda, precisa olhar para isso com seriedade, com consciência e buscar ajuda para curar essas feridas. Rejeição, de abandono, pessoas que estão sempre abandonando, que estão sempre te deixando no momento que tu mais precisa, que tu sente abandonado. Eu vício, tua ferida emocional. Precisa dar para isso e curar, buscar ajuda, ter humildade em buscar ajuda. Amiga, só tem um detalhe. Tá bem Tá baixinho o teu baixo? áudio, tá? Depois, se tu puder dar uma mexidinha aí pra próxima vez que você falar. Tá. Gente, eu vou concentrar. A Maura trouxe aqui reflexões sobre os vícios emocionais já na fase adulta, tá? Eu vou fazer o contraponto da infância, alguns traumas da infância, que foi o curso que eu fiz há um tempo atrás, uns 2 meses atrás, trazendo a reflexão, fazendo o contraponto, infância versus fase adulta, tá? O que que acontece? Então, assim, mas antes disso, eu preciso dar falar um pouquinho, né? Um pouquinho de mim, tá? Então, assim, quem eu fui, tá? Eu fui uma criança muito boazinha, tá? Só um pouquinho que aqui, eu moro perto do aeroporto, então não sei se vocês escutam o barulho do avião aí, passa toda hora. Então, assim, eu fui uma criança muito boazinha, tá? E a gente tem uma ideia, a nossa sociedade atual, tá? Que é uma sociedade patriarcal e tem uma educação tradicional, que não é uma educação muito bacana. O que que acontece? A nossa sociedade, ela tem uma ideia de que a criança, ela deve ser uma criança boazinha, comportadinha, quietinha, calminha, tá? Depois vocês vão entender o que isso tem a ver com o vício emocional, tá? Com os vícios e as dores. Então, essa criança boazinha, quietinha, que não dá trabalho, tá? Ela é uma criança que eu, né, Débora, fui uma criança boazinha, quietinha, que não dava trabalho, que só tirava nota alta, que era CDF, que tinha uma preocupação em fazer tudo certinho e corretinho. Eu tô olhando pro lado, gente, porque eu fiz um enorme de um texto sobre isso, tá? As coisas vieram vindo e eu fui anotando. E daí, para eu não me perder, eu preciso anotar, tá? E aí eu queria ser a melhor em tudo, tá? Eu queria fazer tudo bem feito. Na minha casa, aconteciam muitas coisas, sabe? Muitas coisas.
coisas não tão boas. Então, desde muito criança, eu sentia que eu não podia incomodar os meus pais. Eu não podia incomodar os meus pais. Eu não podia ser mais um peso para os meus pais. Eu precisava ajudar a cuidar das minhas irmãs. Então, eu me tornei uma criança boazinha. Uma criança que não podia incomodar. Eu não podia trazer trabalho para eles. Entende? Porque eles já tinham preocupações demais. Então, eu seria mais uma preocupação na vida deles se eu trouxesse trabalho. Entende? Se eu não fosse bem na escola, se eu não me comportasse bem. Então, essa criança boazinha lá no fundo, ela é uma criança que ela tem umas dores, ela percebe o mundo de uma maneira diferente, porque ela quer ajudar, mas ao mesmo tempo ela tem algumas dores. Ela fica em busca dessa coisa de se comportar, porque lá no fundo, ela tá vendo toda aquela bagunça que tá na sua família, e ela quer também ter um olhar de, olha só, eu tô quietinha, eu tô calminha, eu queria um colo, eu preciso de um colo. E aí essa criança, ela fica fazendo de boazinha. Às vezes ela se comporta mal. Às vezes ela faz coisas, mas ela não faz no momento que os pais estão próximos. Porque a necessidade de aprovação e de um olhar dos pais para ela é tão forte que ela precisa se adequar àquele meio e se tornar a criança boazinha. Entende? Então, assim, eu vou trazer aqui hoje muitas reflexões que distorcem o nosso olhar para aquilo que é correto que a sociedade trouxe, entende? Então, assim, a criança boazinha, a menina ou menininho bonzinho, calminho, ele grita por um socorro interno. O coração dele tem um buraco emocional enorme, que é o buraco de pertencer, o buraco de se sentir amado, de se sentir visto, de se sentir olhado. O buraco de ficar cuidando dos irmãos e não de não ser cuidado. A criança boazinha é uma criança que cuida dos outros e não cuida de si, porque os pais, às vezes, estão na correria do dia a dia. Às vezes os pais estão passando por problemas pessoais entre eles dois. Às vezes os pais passam questões financeiras e a criança, ela olha tudo, ela percebe. A gente acha que as crianças não têm entendimento, as crianças são extremamente inteligentes. Extremamente inteligentes. Então, o buraco dessa criança boazinha é maior do que de uma criança que tem um comportamento agitado e disfuncional, que na nossa cabeça é disfuncional. O buraco emocional de uma criança boazinha é muito, mas muito extenso. Porque a criança disfuncional, que na nossa cabeça é disfuncional, a criança ser agitada, briguenta, que mexe, que corre, que agita, ela está lutando pela essência dela. A criança que agita, que mexe, que sobe, que faz e acontece, ela luta para continuar sendo essência. Essa essência que ela veio. A criança boazinha, ela já cansou de tentar demonstrar isso. Ela foi calada, ela foi silenciada. A criança boazinha ouviu muitas vezes, engole o choro. A criança boazinha ouviu muitas vezes, que guria chata e chorona, para de chorar, que manteiga derretida. A criança boazinha e quieta, ela ouviu diversas vezes coisas do tipo, você não pode ser você mesmo, você não pode sentir raiva, menina bonita não sente raiva. Menina, olha, tu tá chorando, olha como tu fica feia chorando. Eu vou tirar uma foto e vou te mostrar como tu fica feia chorando. Então a criança, que ela é boazinha, ela se dissipou da essência de luz que ela veio. Ela teve que se adaptar ao meio. Ela precisou deixar de ser ela mesma, de ser a essência dela. Ela precisou se desconectar dos sentimentos. E aí
essa essência de luz pequenininho, calada, quieta, ela vai para o mundo fria, seca. Ela seca os sentimentos. Ela se torna um adulto que não consegue abraçar, que não tem empatia, frio. Ajuda as pessoas, ajuda muito, muito, porque a necessidade de aprovação dela é imensa. Ela passou a vida inteira na infância ajudando, cuidando dos irmãos. E aí ela cresce com essa dor de não ter recebido colo, acolhimento, aconchego. E aí ela vai para o mundo desse jeito. Ela dá para os outros, mas ela não olha para ela. Ela ajuda todo mundo e não ajuda a si mesma. Ela cuida de todos e não cuida de si. Porque ela aprendeu isso desde pequenininha. Ela aceita a toxicidade de um relacionamento. Porque ela não teve um pai protetor. E aí, quando a mulher, a menina, não teve um pai protetor, ela aceita um relacionamento tóxico. Porque qualquer amor me serve. Eu só preciso ser amada e ser vista. Então, ela aceita a humilhação. Ela aceita o cara sair para fazer o que quiser lá na rua. Ela aceita. Porque ela se acostumou a ver a mãe ser agredida verbalmente, agredida psicologicamente, e para ela aquilo é normal. Essa sociedade que a gente vive, patriarcal, ela é muito doentia e a gente não enxerga. Só os adultos têm voz, criança não tem voz. Dizer para uma criança engole o choro é fazer com que ela não seja ela mesma, que ela negue a essência dela. A criança que chora e que expressa os seus comportamentos, ela, na verdade, ela está dizendo, olha, eu não estou bem. Eu não estou bem. Me olha. Me pega no colo. E aí eu fico pensando assim, quando a gente tem um dia difícil de trabalho, a gente chega em casa e grita com os nossos filhos e briga. A gente levantou aquele dia dizendo, hoje eu vou destruir a autoestima do meu filho. Não. A gente chega em casa e grita porque a gente esteve num momento de estresse durante o nosso dia. Então, gente, por que uma criança vai gritar, chorar, espernear e ter comportamentos desafiadores se não é por uma dor? É a mesma questão. Se nós não estamos bem e tendemos a agir mal, a criança só age mal porque ela tem uma dor. Ela tem a dor de não ter sido acolhida, amada, de não se sentir pertencente. Quando um pai convida um filho para jogar um futebol e sai com ele e mais outros meninos, e coloca a criança no gol, por exemplo, e diz assim, não, fica no gol que tu não sabe jogar direito. Parece uma frase tão simples, mas repercute aqui dentro da cabeça da criança como eu não sou bom o suficiente, eu não sou capaz, eu sou ruim, eu não sou amado. Como é que cresce a cabeça dessa criança? Se isso se repete várias vezes, se torna talvez um adolescente que fica, cada vez que vai dar um passo para fazer algo legal, interessante, fica pensando, não consigo, eu não sou capaz, eu não sou bom o suficiente. Eu não sou amado? Como é que eu vou conseguir isso? Como? E é um menino que depois vai querer a aprovação também das meninas, né? Ele vai talvez aceitar qualquer coisa, porque como ele não teve amor, ele não sabe o que é o amor. Gente, nós só entregamos aquilo que tem dentro da gente. Todos os seres só entregam aquilo que tem dentro. Se as pessoas estão entregando raiva por aí pela rua, é porque faltou-lhe amor. Se as pessoas estão entregando ódio por aí, é porque elas
não têm amor dentro delas. Nós somos adultos vítimas de outras vítimas. Existe algo que é essa repetição de padrão, em que um pai vai passando para o outro a sua dor e vai repetindo, e vai machucando, e vai ferindo, e vai maltratando. E mesmo que os filhos não queiram repetir, eles crescem e por amor inconsciente acabam fazendo a mesma coisa. Essas meninas que criam seus irmãos, elas têm outra dor. Elas prometem para si mesmas: eu nunca vou casar. Eu não quero ter filhos. Filhos dão trabalho. Criança só incomoda. E essa criança que virou mini adulta, ela faz essa promessa. E ela vira uma moça que casa, mas que daí ela não tem filhos. Ela tem um. Por quê? Porque criança dá trabalho. Criança incomoda. E é tão interessante como o universo faz as coisas, que às vezes aí Deus, às vezes até meio que seca essas mulheres que têm esse tipo de mentalidade. A dor da infância dela foi tão grande que ela vai para o mundo e aí um dia, quando ela encontra alguém bacana, ela descobre que ela tem algum problema no útero, que ela não pode ter filho. Ela profetizou na vida dela, lá na infância, na adolescência: eu não vou ter filhos. Eu não quero, criança só incomoda. Ela precisou ser um mini adulto, sabe? E aí essa dor faz com que o corpo dela materialize o pensamento. Entende? Deixa eu trazer uma outra reflexão aqui. Assim. É uma reflexão assim, pessoas, antes eu comentei ali que quando tu chega em casa, se tu escolhe ser estressada, né? Não, a gente não escolhe. Mas percebe que cada vez que uma criança fala algo que ativa um gatilho, ou quando ela traz um comportamento que a gente não concorda, isso mexe com a gente e a gente tem uma reação. Essa reação, se a gente parar tudo na hora e pensar na reação antes de ter uma ação com a criança, a gente olhar para dentro e pensar: poxa, por que eu estou sentindo isso? Isso, que esse pensamento de refletir por que eu estou sentindo isso, vai nos levar para uma dor lá da infância. A dor da nossa criança. Essa dor da nossa criança repete e por isso a gente ativa o gatilho. Aí a gente grita, esperneia, bate, sacode, puxa a orelha, porque foi a agressão que fizeram com a gente. Então, gente, os nossos filhos e as crianças que convivem com a gente, isso eu quero deixar essa reflexão para professores também. Quanto mais crianças a gente tem a possibilidade de conviver, melhor. As crianças ativam em nós gatilhos que são exatamente aquilo que a gente tem que curar, que a gente tem que trabalhar. Se uma criança te irrita por alguma coisa, a dor dela te irrita porque é a dor que tu sente quando alguém te agrediu lá na infância. A dor dela, aquela coisa de o choro, que a criança tipo, fica ali chorando e tu tá te irritando que ela tá chorando, é aquela dor de um dia terem te dito: que guria chorona, que manteiga derretida. A tua frieza em atender aquela criança é a mesma frieza que os teus pais te desprezaram e não te deram colo. Entende? Então, assim, ó, o negócio é romper o ciclo da dor. É dar um basta. Eu não sou aquilo que me fizeram.
eu não preciso repetir essa dor. Eu não sou essa maldade que me criaram. E aí eu rompo esse padrão. Eu rompo, eu dou um basta. Se eu me implico com uma criança que chupa bico, hoje eu entendo que chupar bico é ação, aquela coisa da amamentação, do suprimento que a criança ou não teve ou ela teve pouco. E aí, quando ela teve pouca amamentação, ela precisa sugar, ela precisa cobrir aquele buraco. O bico também é aquela coisa do aconchego ao seio materno, sabe? O quentinho. No momento que a mãe não tem como fazer isso aqui, ela dá o bico, né? A criança tá no berço, ela dá o bico. Aí a criança se apega naquilo ali. Lá no fundo, a criança tá no bico. Mas ela queria estar onde? No colo, no seio. Ela queria estar no colinho, no calorzinho. A criança fica 9 meses no útero. Ela não sabe o que é o frio. Quando ela sai do útero, ela precisa do acolhimento. Ela leva um certo tempo se adaptar com o mundo externo. Então, quando tu dá o bico, ela substitui uma coisa pela outra. E nessa substituição, ela acaba ficando apegada àquilo, porque ela substituiu. Ela entende, só que ela vai crescendo e ela se acostuma com aquilo ali, acalma ela. É como se ela tivesse com a mãe dela, com o bico. Quando a criança está com o bico, é como se ela estivesse com a mãe. Então, querer obrigar uma criança a tirar o bico é um tormento. É uma violência. A gente tem que ser gradativo e ir trabalhando o pertencimento, o acolhimento, a segurança. Porque a criança, inclusive, quando chupa bico, ela substituiu a segurança da mãe pelo bico. O bico me deixa segura, eu me acalmo. Então, arrancar um bico de uma criança é como se tirasse a segurança dela. Então, tem que ser gradativo. Tu tem que ir construindo e falando, filho, filha, ou se é numa escolinha, aqui você está seguro. Vamos combinar, vamos deixar teu bico ali. Quando tu precisar, tu vai lá e pega. Gente, são inúmeros traumas invisíveis que a gente não tem ideia. Inúmeros traumas invisíveis que a gente não faz ideia. Eu trouxe aqui alguns, e eu não quero me estender muito, porque eu acho que eu falei mais de 20 minutos, e eu vou passar a palavra para a Mônica, e se sobrar tempo, eu vou trazer mais 2 traumas, assim, que são... Nossa, tá? Vai lá, Mônica. Não, tá ótima a tua reflexão e não estendeu muito. Ainda estamos no horário da nossa live aqui. Então, por isso que a gente sempre fala, né? Da importância de nós olharmos para nós, de nós nos autoconhecer e nos entender o que pode estar interferindo no nosso dia a dia, o que ainda vem nos machucando. Porque o que nos machuca, o que nos fere, pode ser, sim, né, resquícios desses vícios emocionais lá da nossa infância, que é o que a Maura também trouxe antes ali. É aquilo que fere a nossa identidade. Por isso que a gente às vezes se irrita, como a Débora trouxe. Né? Não, isso não é comigo. Não, de novo não. Por quê? Porque muitas vezes ainda, mesmo eu, num processo de autoconhecimento, muitas vezes preciso respirar, porque aquela minha criança interior precisa ser alimentada. E aí, por isso que a gente fala, quando a gente é ferida, né? Quando a gente é machucada, a gente precisa buscar alguém que nos vicie, alguém que alimente aquilo em nós. Né? Então, por isso que a gente fala também, muitas vezes as pessoas, elas buscam, né? Porque é como o vício.
o vício do álcool, o vício da droga, você precisa buscar pessoas que te traiam muitas vezes, você precisa buscar pessoas que te irritem, você precisa buscar pessoas que te criticam, você precisa buscar, porque é um vício que está dentro de mim, e eu preciso me curar, eu preciso me curar. Por isso que muita, né, a sociedade às vezes ela é conturbada, as pessoas elas têm essa dificuldade, porque lá na infância alguém feriu essa identidade dela. Alguém machucou, não deixou ela ser criança, não deixou ela ser criança, não deixou ela fazer, puniu. Não, agora não, fica calada, fica quieta. Aí quando vai para a escola, não vou apresentar trabalho. Meu Deus do céu, se eu tiver que ir lá na frente da sala de aula para me apresentar um trabalho, eu vou ter um trauma. Por quê? Quantas vezes ela queria falar e ela não foi interrompida, não conseguiu. E isso acaba nos traumatizando, por isso que a gente sempre traz, né? E agora, mês das mães, a importância nossa no nosso lar, a importância de nós cuidarmos a nossa comunicação, a importância de nós fazermos com que os nossos filhos se sintam importantes, pertencentes dentro de um lar. E a importância de nós nos curar, porque quando eu sou criticada, sou humilhada, fui abandonada, eu repito aquele padrão, mesmo que de forma intencional, porque eu preciso alimentar aquele meu vício. E aí eu vou repetir com os meus filhos e automaticamente isso vai se repetindo de gerações em gerações, até que alguém venha aí rompa tudo isso. Então, por isso que a gente sempre fala também da importância, né, de nós entendermos isso e cuidar para não ferir também os nossos filhos que estão próximos de nós. É de fundamental importância, porque eles são como uma esponjinha, né? Como a Débora disse, eles estão ali, tu acha que eles não estão percebendo, que eles não estão entendendo, mas ao mesmo tempo eles estão captando tudo o que acontece. Todos aqueles sentimentos, todas aquelas palavras negativas, tudo aquilo que a gente faz, muitas vezes para alimentar esse nosso vício, fere também a imagem deles. E aí, por isso da rebeldia, que eles vai se manifestar em algum momento, talvez não na fase de criança, porque alguém vai punir, mas lá na fase adulta ele vai precisar. E aí se reveste, muitas vezes, do orgulho e se reveste daquele muro de proteção e diz para si mesmo, não, nunca mais. E quando vê, você procura as pessoas que fazem isso contigo, porque é o teu vício que você precisa alimentar. Nunca mais você é traída. E aí quando tu vê, tu entra num relacionamento que é a primeira coisa que o cara faz, te trai. Não, né? A questão do vício de comida, que a Maura trouxe um pouquinho também, eu também trouxe antes, né? De me alimentar. O que isso pode ser? Ou pode ser em um momento em que a criança ela sentiu vontade, né? Fez falta de comer, ou ela busca na comida também uma forma de proteção. Tô irritada, tô braba, alguém me irritou, eu preciso comer até não poder mais. E aí muitas vezes se torna um adulto obeso, frustrado, tem dificuldade de emagrecer e não descobre o porquê. Quantas vezes acontece uma traição dentro de um relacionamento, onde às vezes as crianças sabem, né? E aí ela vai buscar em algum lugar algo para suprir aquilo. E muitas vezes é dentro da comida. Em um relacionamento frustrado, onde muitas meninas, às vezes, elas têm dificuldade de saber se elas vão gostar de meninos ou vão gostar de meninas, também pode vir aí, de um gatilho lá da infância. Porque ela viu muitas vezes a mãe sofrer pela traição
viu muitas vezes a mãe falar dentro do seu lar, né? Então, sentimento, aquilo que ela sentiu, e aí ela coloca aquela barra de proteção, diz não, eu não quero ter um relacionamento com o homem, eu não quero, porque eu vi o sofrimento da minha mãe, eu vi o meu pai trair a minha mãe, e eu não quero isso para mim. E ela se reveste de orgulho, né? Ou ela vai buscar alguém que supra esse vício emocional dela, ou ela simplesmente não vai aceitar. E aí as coisas acontecem na nossa vida adulta e muitas vezes a gente não consegue entender o porquê. E tudo isso são feridas que estão muitas vezes alojadas na nossa pele e que a gente precisa sim curar para não interferir também na vida dos nossos filhos. Todo curado todo ferido fere, todo machucado machuca. E aí a gente precisa, né, por isso que eu falei antes, né, que uma das formas de a gente romper tudo isso é o auto-perdão. É o perdão. Perdão a mim primeiro, que quantas vezes eu também, como mãe, errei de forma involuntária, repetindo aquele padrão dentro da minha casa. Então, o auto-perdão a mim e perdoar aqueles que me feriram. Seja o meu pai, seja a minha mãe, seja a minha professora, que lá no primeiro ano me chamou de burra. E aí eu muitas vezes vou dizer, mas eu não sou capaz, porque eu sou burra. Por quê? Porque feriram a minha identidade. Então a gente precisa, sim, se autoconhecer, entender o que nos irrita, o que nos fere, o que nos machuca, porque é aí que pode estar um vício que não nos deixa nós viver a nossa vida extraordinária, a nossa vida abundante, que é aquilo que nós merecemos viver aqui. Uau. Isso que eu ia falar, exatamente isso. Nós viemos para ter vida em abundância, viemos para ter saúde, para ter bons relacionamentos, uma vida financeira estável, que supra as nossas necessidades. Tudo fora disso é disfunção. Se tem alguma dificuldade, tem uma disfunção. E a gente precisa olhar para dentro. Geralmente a gente sempre joga para o outro. Os filhos, os nossos parceiros, eles estão ali como um espelho para nós. Não é ele que está errado. Aquilo que me incomoda é algo que eu preciso curar. Que é a minha ferida, que é o meu vício, que eles estão alimentando de alguma forma. Então, os gatilhos são sempre as pessoas mais próximas, que estão ali dia a dia, nos trazendo aquilo para que a gente olhe para dentro de nós, para dentro. O que eu preciso curar? Então, a minha reflexão final é: quais são os vícios que estão te tirando do teu foco de ter a vida em abundância que tu merece? Quais são os vícios e as feridas que tu precisa curar em ti para realmente se relacionar e ter uma família incrível, ter um trabalho incrível que supre as tuas necessidades da tua família, ter bons relacionamentos, cuidar de ti, da tua saúde? Quais são os vícios que estão te impedindo? O que tu queres suprir com esse vício de comer, de álcool, de fazer sem parar, de estar sempre estressado, esgotado? Pertencer, amor. Precisa olhar para isso e buscar ajuda. Sozinha não é possível curar. Não é possível. Mesmo que tu tenha consciência, que tu traga todos os teus vícios, tu não vai conseguir sozinho. Principalmente se tu está num ambiente onde os teus vícios são alimentados diariamente. Pressão, humilhação, crítica constante. Existem ambientes onde tu está sempre alimentando o teu vício, dificilmente tu vai sair dele sozinho. Então busca ajuda profissional, alguém que faça contigo esse caminho de volta da cura das tuas feridas emocionais. Antes de encerrar, eu vou trazer só mais uma reflexão, tá? Vou tentar não ser tão extensa, tá? Eu vou trazer uma reflexão assim. Eu conversei há um tempo atrás com um adolescente que ele me trouxe a seguinte situação, tá? Primeiro,
Eu quero só falar assim um pouquinho o que acontece no organismo de quem sofre algum tipo de agressão, tá? Tanto física quanto psicológica, tá? Então, assim, quando a gente se estressa, o nosso cortisol, que é uma substância que o nosso organismo libera, assim, nós temos dentro do nosso cérebro áreas que a gente chama do reptiliano, o instintivo e o frontal, tá? O lobo frontal. O nosso cérebro reptiliano, quando ele se sente ameaçado, o nosso corpo, quando ele sente uma ameaça, o meio, tá? Isso vem lá da nossa ancestralidade, a gente dispara hormônios, tá? Hormônios. Então, assim, uma situação de perigo, você foi atravessar a rua, um carro veio rápido, tu toma aquele susto, teu cérebro, a parte do cérebro reptiliano, ele vai te dar uma injeção de adrenalina e vai subir teu cortisol. Tá? Se tu tá numa praia, num lugar ou no mato e uma cobra, um bicho aparece, tu trava, tu paralisa. A tua área do cérebro, que é essa área reptiliana, ela te faz essa injeção de adrenalina para dentro do teu corpo e o cortisol sobe. São hormônios que fazem o corpo ficar estressado. Por quê? Se tu for estudar a parte antropológica do nosso corpo, assim, da vida, de tudo, se for estudar a antropologia, o conhecimento mais humano, o que acontece? Por que acontece isso? Porque nós vivíamos no meio selvagem, né? O ser humano teve uma evolução, mas essa parte, por isso a palavra até reptiliano, porque remete a essa parte mais ancestral, entende? Então, quando a gente se assusta, é uma trava que a gente paralisa, e tem pessoas que não paralisam, elas correm, que é um instinto natural, se tu for ver, dos bichos. E é um instinto selvagem que a gente tem, tá? Isso parte dessa área do cérebro que a gente chama de cérebro reptiliano. O que acontece? Quando a criança ou o adulto, o adolescente, aliás, se sente ameaçado, tá? Quando na casa dele tem brigas constantes, estresse, ele vive com o cortisol lá em cima. Ele vive com a adrenalina nas alturas. E isso mexe com ele na pressão arterial dele, no batimento cardíaco. Isso mexe com o cérebro dele, com a estrutura cognitiva dele como um todo. E com toda a parte interna. Aí, se vocês forem aprofundar, isso mexe até com o pH do corpo, da água do sangue dele. O pH do corpo. Então, para ver tamanho problema que é estresse constante, violência psicológica ou violência física com relação às crianças. E às vezes é uma violência pequena, que a gente nem é algo assim que a gente acha, não. Nós tendemos a achar que não é, que esse movimento de não. Para a criança é sempre violência, sempre dói, sempre traumatiza. Então, assim, conversando com esse menino, adolescente, ele me comentou, nossa, meu pai brigava tanto comigo, tanto por coisas banais, um copo fora do lugar, não ter tirado a sujeirinha do cachorro da rua, ter deixado a tampa do vaso levantada. E ele fazia um alarido, uma gritaria tão grande, que eu me sentia muito mal. E eu me sentia muito mal. Às vezes ele me batia por essas coisas. E que eu fazia o quê? Eu me trancava no quarto. E era pior quando era próximo das horas do almoço ou da janta, porque daí eu não comia. Eu me sentia culpado, envergonhado por ter feito aquilo. E o meu pai tinha um vício de ficar o tempo todo de mal por causa dessas coisas. Ele brigava e ele ficava naquela mecânica no outro dia ele ficava às vezes uns 3 dias de mal comigo. Essa pessoa, esse adolescente, chegou a dizer assim para mim, nossa, tinha dias que eu tinha vontade de não vir para casa. Eu voltava da escola, eu me enfiava na casa dos meus amigos, eu não tinha vontade de ir embora. Aí eu fico pensando o tamanho do cortisol, da adrenalina, do estresse desse adolescente. E aí ele contou assim que ele dizia assim para mim, disse para mim, né? Eu não vejo a hora de chegar aos meus 18 anos. Eu vou me sumir. Eu não quero ver meu pai nunca mais. Meu pai me odeia. Meu pai não me ama. Meu pai só me bate, me agride verbalmente. Eu não sei o que acontece, o que eu fiz para ele que ele me odeia tanto. O que eu fiz pro meu pai que ele me odeia tanto?
Por que que ele me agride verbalmente por um copo fora do lugar? Entende? E aí, tipo, esse adolescente, ele foi relatando essas coisas, eu fiquei pensando, e o que mais? Ele disse assim, não, isso é horrível, mas a dor maior, a maior, é a minha mãe ouvir e não ter feito nada. A minha mãe ter visto algumas agressões verbais e não ter se posicionado. A minha mãe ter sido submissa a esse pai. E aí eu disse assim, tá, mas por que isso? Não, porque quando a gente é criança, quem é que tem que defender nós? Meu pai era meu herói. A minha mãe era minha heroína. Quando, gente, então a reflexão é, quando nós não defendemos e damos amor para os nossos filhos, nós estamos no lugar do predador. É como se a criança fosse uma caça e nós fôssemos os predadores. No momento que tu retira o amor e usa o amor como moeda de troca, é como se tu fosse um predador, o urso gigante e a criança aquela caça. Ela não tem para onde correr. Eu fico pensando no reptiliano desse menino. Como ele fazia, por isso ele não ia bem na escola. Por isso ele não ia bem na escola. Ele me contou que ele não ia bem na escola. Por isso que ele ia para casa dos amigos e não ficava. Por isso que ele tinha crises de dor de cabeça e enxaqueca às vezes. Sim, eu preciso me desconectar do mundo de vez em quando. Aí o corpo inteligentemente cria uma doença, um problema. O nosso corpo é inteligente porque o trauma se aloja na carne. E aí a criança que sofre esses estresses de não ser ouvida e não ser vista pela mãe, pelo pai, e de ser agredida e de ninguém fazer nada. Esse trauma se aloja na carne. Quando se aloja na carne, o corpo te derruba em algum momento. E aí esse menino tinha crises de enxaqueca. Pasmem, logo depois, 2, 3 dias depois de ter tido uma briga com o pai, um desentendimento. Então, gente, não vai dar tempo de falar os outros, né? Eu trouxe mais alguns ali. E eu ia falar sobre a compulsão alimentar, Mônica. Também é um item, tá? Mas vou deixar para outro dia. Só um detalhe, sabe essa mãe que deixava o menino ser agredido verbalmente e até fisicamente pelo pai? Ela é aquela menina que um dia foi muito boazinha, que aceitou tudo, entende? As pessoas muito boazinhas da infância, que a gente julga que o comportamento daquelas crianças é bonzinho, se tornam pessoas que aceitam tudo, que engolem o choro. E aí não conseguem se posicionar num relacionamento tóxico. Porque, às vezes, o medo do pai, lá da infância, ele é tão grande que tu projeta na pessoa que tu tá convivendo o mesmo medo, entende? Então, assim, a menina que um dia ela é muito boazinha lá na infância, né? A menina, ela se torna uma adulta que aceita qualquer coisa de um esposo, do marido, de um relacionamento. E ela aceita, inclusive, que agridam verbalmente as crianças da volta. Por quê? Ela aceita qualquer coisa. Porque um dia foi mandado ela engolir o choro. Fica quieta que tu não sabe de nada. E aí ela não tem voz. Ela não sabe se posicionar. Entende? Autoconhecimento é tudo, gente. Autoconhecimento é tudo. Pessoas curadas curam. Pessoas curadas curam. Vamos começar a curar os nossos traumas? Vamos? Vamos começar a fazer processo de coaching. Vamos começar a fazer constelação. Vamos começar a entender os nossos filhos com amor e gratidão. Olhar para eles como seres de luz que Deus colocou na nossa vida para a gente curar os nossos traumas. A criança, ela vem lisa, limpa de trauma. O choro é só um alarme. Oi, eu quero um colo. Eu quero um amor, eu quero um carinho.
O choro é o alarme, é uma sirene dizendo, me pega no colo. Socorro, Socorro, estou aqui. estou aqui. A gente tem que parar de entender o choro da criança, a birra, o piti no mercado como algo ruim. Não, é um pedido, me olha, eu estou aqui. Quando a gente se abaixa na altura da criança e olha nos olhos, conexão, e tu conversa, e tu diz, depois a gente conversa sobre isso. Lá em casa a mãe te explica melhor. Vem cá no colo, vamos lá, vamos conversar. Quando tu acalma ela, lá no fundo, tu acalma tu por dentro, porque ninguém nunca te deu colo. Quando tu acalma ela, tu acalma a tua criança. Quando tu dá amor pro teu filho, tu tá dando amor pra tua criança também. Quando dá amor pras crianças na volta, tu tá dando amor pra tua criança também. Uma vez eu contei na outra live que um dia eu fui no shopping e tinha uma menina que eu tenho pra mim que provavelmente ela tinha autismo e ela tava assim, correndo e a mãe dela atrás dentro do shopping. E aí eu olhando assim a cena e a mãe tentando segurar o comportamento da criança, segurar. A gente não tem que estar controlando o comportamento dos nossos filhos. A gente tem que deixar eles ser o que eles vieram ser no mundo. Estrelas, luz. E aí ela tentando segurar o comportamento. Daqui a pouco a menina parou na minha frente, eu tava com uma blusa de borboleta. E a mãe dela veio e segurou ela, disse assim, calma. E ela veio e olhou a minha blusa. E eu disse assim, e eu botei as mãos assim, e eu disse assim, toca. Pode passar a mão. E aí ela passou a mão na blusa. E ela disse, tia, que linda. E ela era argentina, ela disse assim, ela falou o nome da borboleta em espanhol, que eu não lembro mais. E aí eu olhei pra ela assim, deixa ela ser o que ela quer ser. Deixa ela solta. Deixa ela livre. Não fica querendo controlar. Esquece o olhar dos outros. Esquece. Para de querer pensar no julgamento dos outros. E aí eu dei um abraço, eu pedi, eu posso dar um abraço nela? Ela assim, eu disse assim, você é muito linda, você é muito amada. Você é muito linda, muito amada. Você é abençoada. E ela se sentiu um amor, um carinho ali, ela sentiu. E aí, interessante, ela deu a mão para a mãe dela e parou de correr. As crianças só precisam de amor, acolhimento, abraço, tempo de qualidade. É isso. O amor cura tudo. Perfeito. A gente precisa estar curada, senão a gente não consegue. Quando tu não tá bem aqui, tu não tá curada, essa dor, essa ferida, tu não vai conseguir fazer tudo assim. Tá sempre te cutucando, sempre te sangrando aquela ferida que foi aberta. Como a Débora disse, curar. Para curar filhos, para curar as pessoas da nossa volta. Só para trazer mais um exemplo, Débora, disso que tu trouxe ali também alguns exemplos, só para nós fechar aqui, né? Por isso que muitas vezes também pessoas entram em um relacionamento, né, digamos assim, com uma diferença de idade bem grande, 10, 15 anos às vezes, né? Vai casar com um cara que seja bem mais velho ou um homem que casa com uma mulher mais velha, por quê? Porque às vezes ali, com aquela pessoa, ela vai se sentir protegido, porque ele vai dar amor, vai dar carinho, vai dar atenção, e aí você vai buscar, nossa, mas ele é tão legal comigo, é tão bom de estar junto com ele. Será que não é aquela nossa dor, aquela nossa ferida, aquele nosso momento lá da nossa infância que nós gostaríamos de ter sido olhada, cuidada, acalmada? E aí quando você busca muitas pessoas, às vezes bem mais velha, dentro de um relacionamento, tu diz, nossa, isso não vai dar certo, não tem como dar certo. Mas aquela pessoa está buscando alguém que supra aquilo também, né? Ela vai se sentir com aquele relacionamento acolhida e amada, porque ele vai dar atenção. E é tudo isso que os nossos filhos mais precisam, né? Se sentir pertencente, amado dentro de um lar. Então, por isso que a gente fala,
temos que cuidar das nossas crianças. E hoje a maior dificuldade está aí, talvez, né, na sociedade em que se vive. Se joga responsabilidades para os outros, porque eu não tenho tempo e eu não quero dar atenção, dar o amor, dar o carinho. E aí existem muitas crianças frustradas, abandonadas. E o TDAH, né, que se fala muito, é o déficit de atenção dentro dos nossos próprios lares. É o Então, déficit de atenção dentro dos próprios... Ó, falou tudo. É a falta de amor e acolhimento, pertencimento dentro do lar, que eles acabam tocando-lhe remédio nas crianças. Deixa eu só concluir um negocinho bem rapidinho. Isabel, gratidão por ter ficado o tempo todo conosco aqui. Muita gratidão, viu? Deus te abençoe imensamente. Quanto à questão que tu falou mais em cima ali sobre teu... deixa eu ver aqui. Meu filho não quis ir mais para a escolinha porque o pai dele falou que ele não jogava bem. Isso é muito sério. Atenção, pais. Precisamos dar atenção a isso. Flor, querida, seguinte... Tenta trazer teu marido gradativamente para dentro de lives assim, tá? Não sei se tu é casada ainda, mas caso tu fores, vem trazendo devagarinho. Vem plantando a sementinha. De vez em quando, um livro de autoconhecimento deixa em cima, propositalmente em cima da mesa. Começa a ouvir lives em alto e bom som. Ouve vídeos no YouTube, na televisão da sala. Entende? A gente acaba estimulando as pessoas a mudarem quando nós mudamos, tá? E vou te dizer uma coisa, uma das nossas pilares femininos, 3 pilares, tá? O homem tem 3 pilares: proteger, trazer o suprimento para o lar, né? Que é a parte financeira, correr atrás do financeiro, e liderar uma casa. Isso é bíblico. E também é da estrutura corporal, por isso que o homem ele nasce maior, ele é maior, né? Tem um corpo maior. E a mulher é nutrir, por isso que é a mulher que dá a vida, é nutrir, é amamentar, é fazer a comida para a família, é embelezar o lar, é trazer cor, vida para casa. E a terceiro maior pilar da mulher é a questão da devoção, é da fé, é do crer. E aí você, ouvindo uma live em alto e bom som, dentro de casa, tu consegue trazer essa parte mais assim do autoconhecimento devagarinho para todos. Deixa eu ver, ela botou: meu filho hoje tem 25 anos e só soube disso depois de adulto, sou divorciada. Ah, ok. Mas isso fica de dica aqui para pessoas que forem assistir essa live, então, que estiverem passando por uma situação similar, tá? Nosso dever, um dos nossos pilares como mulher é trazer ajudar nessa consciência da família, né? Nessa coisa da espiritualidade, do autoconhecimento. Então, ouvir uma live em alto bom som ajuda as outras pessoas a terem autoconhecimento também. É isso. Por mim, ok. isso aí. Gratidão, Isabel, por você estar aqui, né? E lembre-se, né, a gente está aqui também trazendo esses conteúdos de forma gratuita para a gente também ajudar as pessoas. Não estamos aqui por acaso. Abrirmos uma live 5h15 da manhã não é por acaso, é porque nós temos sim uma missão de ajudar. Assim como nós estamos buscando o nosso autoconhecimento diário, estamos buscando conhecimento, é justamente para isso, para poder ajudar. Então, se fez sentido essa live para você, compartilha com mais pessoas. Compartilha com mais pessoas. Chama qualquer uma de nós ali no direct. Segue nós. Encaminha essa live. Se tu precisar de ajuda, a gente está aqui. Né? Porque um dia nós nos autoconhecemos, nós nos curamos. E essa é a nossa missão. Né? Talvez aí você fazer um treinamento. Talvez buscar um livro, buscar ajuda. Ali no início da live você colocou alguma coisa que você já tinha o autoconhecimento sobre você. Talvez o teu filho aí esteja precisando também, né? Talvez algumas coisas disso que você relatou estão interferindo na vida adulta. Então, daqui a pouco um presente ali de autoconhecimento também para ele vai fazer bem, porque isso é libertador. Vai ser libertador, vai ser incrível. Gratidão por você estar aqui.
por você compartilhar, né, ali as tuas dores também, trazer um pouquinho, e a gente está aqui disposta a te ajudar também. Tá bem, gente? Gratidão, gratidão, gurias, por vocês estarem aqui. Muito bom compartilhar com vocês esse conhecimento. Eu aprendo muito, né? A gente revive o quanto a gente aprendeu, a gente revive porque a gente fala novamente e ouve essas trocas de ideia, uma vai aprendendo com a outra e isso nos faz crescer, né? Crescer e contribuir. Então, para a gente crescer, a gente também precisa estar aqui disposta a contribuir. Isabel, se tu quiser tirar um print depois e nos marcar lá, vai ser muito bom, tá? Só tira os tá bem, comentários, gente? Mônica, para lançar seus... Oi? Poder tirar o print. Tira os comentários. Vamos ver as aqui. letrinhas embaixo. Consegue, vê se tu consegue. Comentários. Aí... Faz um print lá. Aí... Isso aí, gente, tá? Então, assim, para encerrar, observe os teus comportamentos. Olhe para dentro de você. Aquilo que está te irritando, aquilo que está te incomodando, pode ser aquela tua ferida emocional que está aberta de você, tá? Se cure, porque você merece viver o extraordinário. Pare de se murmurar, busque autoconhecimento e viva a vida que você nasceu para viver. Beijos, fiquem com Deus, tenham uma excelente quinta-feira. Até mais. Quinta-feira que vem. Esperamos vocês.